pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques, eu sou professora e advogada e tenho gravado alguns vídeos aqui para os meus alunos da especialização, especialmente da aula de metodologia. Vejam só, pessoal, na primeira aula nós vimos questões como problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, né, que são cerne, a espinha dorsal, nas palavras de Humberto Eco. Vimos também questões como delimitação e recorte do tema, né, relacionadas ao problema de pesquisa, métodos de pesquisa, espécies, técnicas de pesquisa também, e várias outras coisas interessantes. Na segunda aula, nós vimos a organização do texto, né, a lógica do sumário e dos seus capítulos, a proporcionalidade entre eles, título, resumo, palavras-chave, introdução e conclusão, né, como modo aí, então, de atrair o seu leitor, funções da nota de rodapé, armadilhas de acordo com Humberto Eco, quais armadilhas não cair, citações diretas e indiretas, a questão de autoplágio e a tese e o porco, né, para vocês ficarem curiosos e voltarem para a segunda aula, para quem não viu, né. Enfim, agora nós vamos continuar o nosso estudo com alguns outros temas de metodologia, e essa aula é um pouquinho mais curta do que as outras, e nós vamos dividir a aula em duas partes, e elas se conectam muito em alguns momentos, e por isso que eu resolvi tratar de temas que parecem ser diferentes, mas na mesma videoaula. Vejam só. O primeiro tema são as fontes que nós utilizamos como fontes, enfim, bibliográficas, para enriquecer o nosso trabalho, para fazer a nossa pesquisa, para fundamentar o nosso trabalho. E a segunda parte é a possibilidade de publicação desse trabalho posterior, né? Aí a sua finalização, algumas dicas para quem deseja publicar ou para quem deseja, enfim, ser lido, divulgar o seu trabalho monográfico. Vamos lá, então. Vejam, a primeira coisa muito importante, né? Quais plataformas, quais sites, o que a gente pode buscar no mundo físico e no mundo da internet, digamos assim, né? No mundo digital. Vejam só, pessoal, é muito importante que vocês compareçam à biblioteca, né, tão rica a nossa biblioteca, tão, enfim, tão completa, e também a biblioteca de outras universidades que, em regra, são abertas para as visitas ao público, algumas permitem empréstimos de livros, outras não, enfim, mas pesquise antes de ir e frequente as bibliotecas ou adquira obras, para então tentar entender esse estado da arte, da sua pesquisa, do seu tema, do seu problema de pesquisa. Isso é muito importante, certo? Veja, vá para as bibliotecas. Nas bibliotecas, além dos livros, você encontra revistas impressas importantes. Muitas vezes o seu tema exige que você vá para os clássicos. Quem sabe não é um tema que exige que você vá lá para Pontes de Miranda. Então, você precisa estar em uma biblioteca bem legal, que tenha esses clássicos, né, e que você encontre livros legais também para o seu tema. E agora, indo para o mundo virtual, enfim, nós temos várias plataformas legais. Quando eu começo a pesquisar um tema, eu sempre separo uma pastinha para colocar os artigos científicos, os livros, enfim, né, os capítulos de livro, muitas vezes em PDF, enfim, e coisas do gênero. Então, vejam, né, você pode fazer uma pesquisa no próprio Google Acadêmico, né, que já filtra alguns artigos muito legais para você. E o próprio Google, com o seu tema, às vezes puxa artigos de caderno de anais de eventos, de congressos, enfim, nos quais as pessoas apresentaram trabalhos, estudiosos do tema apresentaram trabalhos, né? Ou então vá para o site daquele congresso, da sua área, enfim, específico, e busque, então, esses cadernos de anais do evento, onde constam as publicações dos artigos que foram apresentados neste evento. Isso é muito importante também, porque nesses eventos o pessoal discute muito o estado da arte, enfim, né, faz críticas interessantes, reflexões muito interessantes. Então, passado essa fase de Google, né, temos também a plataforma Cielo, claro, né, que você pode pesquisar artigos científicos indexados internacionalmente, inclusive, e também muitíssimo importante a base de periódicos da CAPES, de revistas, né? Essa base de periódicos você consegue fazer uma busca muito ampla, filtrando aí, né, uma busca muito completa, e também, né, especificando o seu tema, consegue filtrar pelas palavras-chave e conseguir artigos de revistas qualificadas pela CAPES, de periódicos qualificados pela CAPES, é muito legal também.
Além disso, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDTB. Veja, é muito importante você saber, né, você constatar esse estado da arte e nada melhor, né, do que ver quais são os mestrandos, os doutorandos que estão publicando também, eventualmente, sobre o seu tema, ou temas muito correlatos ao seu, enfim, que vão contribuir para a sua pesquisa. Em tese, um mestrando e um doutorando fazem pesquisas muito aprofundadas, então também é muito bacana que você os leia. Além disso, existe o próprio catálogo de teses e dissertações da CAPES, e também é um canal muito importante para que você faça esse tipo de consulta e saiba exatamente qual é o estado da arte, procure boas referências para você citar, já que a técnica de pesquisa e a espécie de pesquisa bibliográfica é a que nós mais utilizamos no universo acadêmico do direito, certo? Pessoal, muitos alunos me perguntam o que eu acho da utilização de sites. Vejam só, eu acho muito bacana, eu gosto muito de quando as pessoas também colocam sites, mas vejam, enfim, quando por sites se entenda aí, né, eu também não me fiz entender claramente, mas eu digo, por blogs do direito, né, sites que são assim um pouco mais informais, e não aqueles sites que contêm as revistas, enfim, qualificadas pela CAPES. Veja só, eu acho que você não pode usar só sites, obviamente, mas num trabalho monográfico, se você utilizar, né, bons sites, bons blogs, não vejo muito problema. Dicas de sites muito interessantes: Consultor Jurídico, Migalhas, JOTA, Empório do Direito. Esses são sites que você pode confiar, tá? Mas desconfie de alguns outros, né? Então, sempre muito cuidado nas redes, né? Não são só esses que são bons, existem inúmeros sites bons, mas desconfie sempre. Uma dica importante para você conseguir filtrar bem se é um artigo bom ou não, enfim, né? Um artigo de opinião bom ou não, de repente buscar a qualificação do autor. Verifique, né, naquela nota de rodapé, se é um advogado ou qualquer outro operador do direito que escreve muito bem, que tenha muita experiência, ou verifique se é um pesquisador que está escrevendo, enfim, né, grandes nomes do direito, por exemplo, publicam no site Consultor Jurídico. Então não vejo maiores problemas, mas é claro, sempre com muita cautela. Tá certo? Depois não vai dizer na banca que a professora de metodologia autorizou. Calma aí, né, pessoal? Mas, enfim, é claro que prevalece as regras do seu orientador sempre, mas citar com parcimônia esses outros sites, tudo bem, não vejo maiores problemas. Outra coisa também, eu falei aqui da base da CAPES, enfim, de periódicos, para consultar e citar artigos de revistas, né, de periódicos qualificados pela CAPES, com notas boas, como A1, A2, B1, B2, etc. Mas muitas vezes existem algumas revistas que não estão com uma nota tão alta, mas mesmo assim contêm artigos muito bons sobre o seu tema de pesquisa, né? Ou então essa revista tem uma ampla circulação entre os operadores do direito, né? A Boniuris, por exemplo, é uma revista excelente, que, salvo engano, não está com uma qualificação A, por exemplo, mas é uma revista muito boa. Profissionais de alto renome, enfim, no mundo jurídico escrevem nessa revista, então também é muito bacana, ela pode ser citada, por exemplo, não vejo problema nenhum. Aí tá, né, nesse mesmo patamar, enfim, de outros artigos científicos também, certo? Pessoal, além disso, vamos para a nossa segunda parte da aula de hoje, que se conecta muito com a minha fala em alguns pontos, né, com a minha primeira fala, com a primeira parte da aula também. Vejam só, você quer publicar a sua monografia? Você quer ser lido? Você já pensou que, né, essa monografia que te deu tanto trabalho, que te acompanhou por tantos meses e meses a fio, será que não vale a pena, claro, evidentemente, se é um trabalho muito bem fundamentado, com referências muito boas, será que não vale a pena você publicar, você ser lido, você contribuir de fato também, né, com a publicação dessa monografia? Veja só, é claro que na especialização aqui a gente incentiva muito isso, o coordenador já passou para vocês, nas aulas presenciais eu também já passei para vocês em relação à revista, né, da escola, etc, e outras oportunidades de publicação. Mas além disso, pessoal, é muito importante que você tenha essa consciência de
de que você pode divulgar o seu trabalho. Se é um bom trabalho, por que não? Se ele obteve uma nota boa na banca, por que não você divulgar esse seu trabalho, você ser lido, você contribuir para a comunidade acadêmica, né, a comunidade jurídico-acadêmica? É sempre muito bem-vindo, né? Não são só dissertações de mestrado, teses de doutorado que podem ser publicadas. Muitas vezes um trabalho monográfico muito bom, né? Aí já é um pouco mais raro, pode virar livro, mas por que não pensar em artigos científicos, em um ou dois que podem decorrer do seu trabalho? E aí você pode adaptar essa parte do seu trabalho, que vai virar um artigo científico, né? Às normas da revista pretendida. Então, né, verifique quais são essas revistas científicas, consulte os sites da revista, veja sempre, né, abra alguns artigos e veja as temáticas que eles costumam aceitar para ver se o seu artigo se enquadra ou não nessas revistas. Fuce lá na CAPES, no portal da CAPES, da CAPES Periódicos, enfim, né, veja lá o qualis da revista e tudo mais. Dê uma procurada legal e procure ver se o seu tema se adapta, enfim, à linha da revista. E além disso, pessoal, deem uma olhada abrindo os artigos, sempre na primeira ou na última página, consta lá a informação. É aceito para publicação, né, enviado para publicação na data X e publicado na data Y. Daí você consegue saber quanto tempo ela vai demorar, se é uma revista que demora menos de um ano ou mais de um ano para analisar o seu artigo e eventualmente publicar. Então isso também é muito bom, isso acrescenta acrescenta muito no seu currículo, né? Independentemente se você quer ser professor ou não quer fazer o mestrado ou não, mas isso conta ponto para concurso público e também é muito bom para advocacia, né? Para ser reconhecido na sua área, enfim, é sempre muito bom ser lido, ser reconhecido. Isso contribui também para a troca de conhecimento, né, entre os pares, enfim, isso é muito legal. Então eu recomendo fortemente que você também faça uso desse tipo de canal, desse tipo de comunicação, certo? Né, com a comunidade acadêmica. E um último detalhe, pessoal, que até diz respeito também à nossa primeira parte da aula, é a pesquisa de jurisprudência, tá? Esse a gente pode até considerar aí um terceiro tema dessa aula de hoje. Vejam só, pode ser fonte também, né? Acórdãos, decisões, sentenças, né? Elas podem ser fontes para a sua pesquisa também. Mas aí eu quero fazer uma observação bem específica quanto a essa questão de jurisprudência como fonte bibliográfica aí do seu trabalho, tá? Veja só, pessoal, quando você utiliza jurisprudência no seu trabalho, procure utilizar essa jurisprudência não de modo meramente ilustrativo, né? Não apenas para defender o seu ponto de vista da seguinte forma: veja, né, eu defendo a posição X, tanto é que estou certo que existem decisões favoráveis aqui, aí você colaciona lá uma ou duas, analisa uma ou duas, né, e para sustentar a sua posição. Vejam, uma pesquisa séria de jurisprudência para um trabalho científico deve conter os seguintes elementos. Olha só, essa pesquisa deve ser feita, né, de forma delimitada no tempo, né, de acordo com palavras-chave corretas, de acordo com o seu tema, e de forma a dizer quantas são as decisões, quais você analisou, né, qual foi aí o seu método de corte, de análise dessas decisões. Então, por exemplo, você vai dizer que sobre teletrabalho, por exemplo, no TRT da 9ª região, por exemplo, existe um número X de decisões, tá? Desse número X, apenas o número Y que trata de fato do tema, as demais decisões tratam do tema apenas en passant. Desse número Y que tratam de forma aprofundada do tema, apenas o número, né, X trata, foi escolhido aqui para análise, enfim, e a análise foi feita, né, no ano de 2019, de 2018, a gente sabe que na busca de jurisprudência do tribunal tem como a gente filtrar por data. Então, perceba como, aqui eu estou dando hipóteses, né, assim, exemplos fictícios para vocês entenderem como pode funcionar essa pesquisa, tá? Um exemplo real, veja, tem um promotor de justiça que fez mestrado na PUC Paraná e que pesquisou se os tratados internacionais de direitos humanos são citados frequentemente ou não nas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Olha que bacana essa pesquisa. Veja,
É claro que ele aplicou um monte, né, várias técnicas aí de pesquisa, teve que fazer algumas análises por amostragem, enfim, para ter um resultado bacana e, salvo engano, chegou à conclusão de que eles não são muito citados, mas eu não me lembro exatamente da pesquisa, está disponível também na biblioteca da PUC Paraná. Então, vejam só, como é importante você utilizar a jurisprudência, de fato, como uma fonte que pode confirmar ou negar a hipótese do seu trabalho. Lembra que a gente falou de hipótese na outra videoaula? Veja, essa pesquisa jurisprudencial, feita de uma forma séria, ela pode confirmar ou não confirmar a sua hipótese, certo? Então, veja que nem sempre você vai se agarrar a uma ou outra decisão só para sustentar a sua posição, mas você vai tentar entender como o tribunal decide. Vai selecionar o tribunal, um período de tempo razoável, os termos, vai tabelar isso, vai computar esses dados, esses números, para fazer uma boa pesquisa de jurisprudência séria, para ser citada nos trabalhos, no seu trabalho monográfico, certo? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês e daqui a pouco temos mais uma videoaula. Um abraço grande. Beijão!